senhora, quando vocês quiserem. Ana, a palavra é sua. Bom, então, bom dia a todas, todos e todes. Uma felicidade estarmos aqui hoje. Essa foi uma ideia da doutora Tânia para fazermos um evento bacana no mês de março, e pelo GAEDIC Mulher, nós somos em 6 membros, 5 mulheres, e mais o nosso colega Claudinei, doutora Tânia, eu, doutora Osanir, me ajuda a lembrar, Tânia, doutora Tatiana e doutora... Lindalva. Não, Lindalva não está fazendo parte mais. Não? Não, Lindalva não faz parte mais, apenas nos acompanha. Bom, então somos nós, já eu falo o nome da outra colega que faz parte conosco do GAEDIC, mas aí nós pensamos em um evento para nós marcarmos o mês de março, e a Tânia deu essa ideia. Então, imediatamente eu sou hoje coordenadora do GAEDIC Mulher, estou coordenando, somos todos ali coordenadores e coordenadoras, sem problema nenhum, mas aí eu entrei em contato com o Fernando, que é o diretor da Escola Superior da Defensoria Pública, da SDEP, e imediatamente ele abraçou essa nossa ideia, como sempre, né? Então, aqui nós temos que agradecer ao Fernando, ao Dr. Paulo Marquezini, que é o diretor e vice-diretor da Escola Superior da Defensoria Pública, é um evento também do GAEDIC Mulher, e essa data de hoje, nós pensamos justamente por ser o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. E em que isso implica para as mulheres? Nós entendemos que o direito das mulheres, eles não podem ser analisados sem o recorte de raça e gênero e classe. Então, nós precisamos pensar nesses 3 recortes. Justamente por isso, a importância deste evento em março para as mulheres, levando-se em consideração este dia de hoje. Então, neste dia, no ano de 1960, em Joanesburgo, África do Sul, aproximadamente 20 mil pessoas realizavam um protesto pacífico contra a lei do passe. Respectiva norma possuía o condão de obrigar a população negra a portar um cartão que continha os locais onde era permitida a circulação. A polícia do regime de apartheid, então, abriu fogo contra essas pessoas que se encontravam na manifestação, resultando em 69 mortos e 166 feridos. A fatídica ocasião ficou conhecida como Massacre de Shaperville. Inclusive, nessa data, hoje, na África do Sul, se comemora o Dia pelos Direitos Humanos. É uma data muito importante também no mundo inteiro, mas na África do Sul, para marcar, para lembrar dessas pessoas que sofreram tanto nesta data e por exercerem a democracia, ficou marcada justamente pelo Dia dos Direitos Humanos na África. Eu quero aqui agradecer em especial a professora Rosana de Fátima de Arruda, muito obrigada por estar conosco, por aceitar esse convite, por nos trazer a sua... será uma brilhante explanação, independente da ideia da nossa amiga Gi, que eu bato palma, queria muito o teu livro, mas não li ainda, então, independente do defensor geral, mas eu já quero comprar o teu livro, já preciso do teu livro para engrandecer aqui a minha biblioteca feminista, e agradecer às amigas Giovana e a amiga Jana, que aceitaram também o convite de estar conosco aqui para falar um pouquinho, e agradecer a presença da nossa amiga Osanir, que faz parte do GAEDIC, que está no Núcleo de Defesa da Mulher, que é uma brilhante colega, maravilhosa. Nós que estamos na defesa da mulher, fazemos de tudo, professora Rosana, de tudo, para realmente fortalecer a mulher, para ampará-la, para que ela sinta que a Defensoria Pública é uma mão realmente, tal como nos foi proposto na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha trouxe uma visão diferente para a Defensoria Pública, e nós fazemos de tudo para que isso seja uma realidade. Vou passar a palavra para minha amiga Tânia, para que ela coordene esse nosso lindo evento. Muito obrigada. Bom dia a todas, todos. Se tiver algum homem, tem o Gabriel, né? E todas... Olá, Tânia, desculpa que o evento está sendo gravado e ficará à disposição não só da Defensoria Pública, mas de qualquer pessoa que queira ter acesso. Desculpa. Tá ótimo.
Vocês já estão cientes, né? O evento está sendo gravado, então fiquem lindas. Vou passar a palavra já para a nossa colega, Giovana Marielle da Silva Santos. Antes disso, eu vou ler o seu currículo. Giovana, ela é defensora pública desde 2014. Advogou profissionalmente em Mato Grosso e Goiás. É especialista em direito e processo do trabalho, direito civil e direitos difusos coletivos. Prestou assessoria jurídica no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foi professora universitária de direito civil no ISEC. Atualmente é a defensora pública de execução penal de Rondonópolis, atendendo o público de pessoas privadas de liberdade encarcerada, na segunda maior penitenciária do estado, Presídio Major Helder de Sá Correia, conhecido como Mata Grande. Ela não colocou aqui, mas ela tem um projeto excelente que chama Livro que Livra. É isso mesmo, né, Giovana? Livro que Livra é um projeto executado em todo o estado de Mato Grosso. A doutora Giovana arrecada livros e monta uma biblioteca em todos os presídios do estado de Mato Grosso. Esse projeto é excelente, é um projeto que eu acho que é inovador, que ajuda muito na reeducação dos nossos, das pessoas privadas de liberdade. Então, com a palavra, Giovana, você tem 15 minutos. Obrigada a todas e todos, as colegas Rosana pelo convite, a colega Tânia pela apresentação, pela lembrança do projeto. Obrigada por estar compondo esse ciclo de debates do mês da mulher. A professora Rosana, quando me foi sugerido participar dessa mesa, eu fui olhar o currículo e a dissertação da professora Rosana, eu vi que ela é orientada pela professora Cândida, eu falei, meu Deus, então o que eu estou fazendo perto de pessoas tão nobres e tão cultas e tão maravilhosas para o mundo das mulheres, como a professora Cândida, como a Rosana, como a Tânia, e principalmente num dia que a gente está se propondo a conversar sobre questões étnico-raciais. Eu, mulher branca, aqui, né? Mas aí me veio a uma frase da Bell Hooks, que foi inclusive Rosana que nos apresentou, que ela fala que o feminismo, as mulheres são formadas, elas não nascem feministas, elas são formadas. E são formadas, né, professora Rosana, pela educação. E a gente tem que entender que nosso espaço de poder, o espaço conquistado primordialmente por mulheres brancas que tiveram mais acesso, muitas vezes, a esses espaços de poder, eles têm que ser abertos e franqueados para que outras mulheres, que às vezes não tiveram tanto acesso, possam fazer uso deles. E foi nessa ideia de franquear maior espaço dentro da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que a doutora Janaína e eu pensamos, tempos atrás, na proposição de uma resolução que garantisse cotas étnico-raciais dentro da Defensoria Pública. Então, usando esse espaço de privilégio que a gente tem, enquanto mulher branca, para que outras mulheres negras pudessem acessar a nossa instituição e dar o rosto da nossa diversidade à Defensoria Pública. Professora, eu sou cuiabana e me marcava muito, eu sou cuiabana mesmo, nascida em Cuiabá, cuiabana do pé rachado, como se diz. E me marcava muito, porque eu estudei só em escolas católicas, que eu tinha professoras, todas eram de fora, a maioria, e elas me diziam muito assim, você não parece cuiabana, você não fala como cuiabana, você não tem a afeição de uma cuiabana. Isso me marcava muito, isso me dava muita raiva quando eu era criança mesmo. Eu falei, como assim eu não sou cuiabana? Né? Então, vejam que os estereótipos eles eram reforçados desde a nossa educação.
como se eu, por ter a pele clara, não pudesse ser uma cuiabana, porque nós somos uma mistura de povos, índios e negros, primordialmente os cuiabanos, e isso me marcava muito, porque eu enxergava para além da cor da pele. Isso sempre foi uma coisa muito natural para mim. Mas eu nunca deixei de ver a dificuldade que minhas amigas negras tinham em determinados contextos educacionais, em determinados contextos sociais, que eu não tinha, por causa da cor da minha pele. Então, essa educação, não só feminista que a Bell Hooks fala, mas a educação étnico-racial que a senhora se propõe, principalmente no contexto de uma escola, isso é muito importante para que a gente aprenda, professora Rosana, e para que a gente possa reproduzir. A doutora Janaína e eu, veja, nós conseguimos perceber uma coisa que passava ao largo na Defensoria Pública, que nós ainda não tínhamos atentado para questões de cotas. Dentro do nosso concurso, nós, uma instituição que sempre lutamos para que outros entes estatais possam ter esse espaço, seja para negros, índios, mulheres, deficientes, pessoas portadoras de necessidades especiais. Nos atentamos para esse fato e buscamos dentro da nossa instituição e, veja a senhora, encontramos resistência, né, doutora Rajaneina? Encontramos resistência. Alguns que achavam que não deveria ter, que isso é um complicador, que isso causa dificuldade para o desenvolvimento de um certame. Então, aqui eu estou muito mais para ouvir e aprender com a senhora, porque eu acho que o caminho da educação é sempre um caminho que nos ilumina. Eu esqueci de colocar o principal no meu currículo, que eu também sou mestre pelo Instituto de Educação da UFMT, e que lá eu cheguei nua e crua e aprendi com mulheres maravilhosas do Instituto de Educação, que eu ouso dizer que da UFMT é um dos institutos mais ricos em saberes, com pessoas, com homens e mulheres engrandecidos no conhecimento e na oferta desse conhecimento àqueles que se propõem a estudar naquele instituto. Foram pessoas maravilhosas que me educaram, que me ajudaram a me educar. E aqui eu acho que hoje vai ser um diálogo muito bom em aprender com a senhora. A doutora Janaína vai falar também, ela vai falar um pouco mais sobre o percurso dessa resolução que nós propusemos ao nosso Conselho Superior para que pudéssemos garantir efetivamente cotas étnico-raciais dentro dos certames da Defensoria Pública. E eu queria agradecer a senhora por estar aqui conosco e se propor também a nos ensinar como uma grande mestra. Muito obrigada, professora. Parabéns, Giovana. E fui eu que esqueci de ler que você é mestra em educação, viu? Eu fiquei tão preocupada em falar do livro que livra, que eu acho que a prática é muito mais importante do que os títulos, viu? Também acho. Mas, assim, eu adoro, Tânia. Olha, eu digo assim que eu aprendi na lambada, doutora Rosana, porque, assim, a gente da área de direito não tem um terço do conhecimento da área da educação, e as professoras no mestrado eram tão ricas, e a gente pensa assim, meu Deus, eu nunca percebi isso nessa leitura, nessa atitude, nesse contexto, e é como que se elas desvendassem os olhos da gente para uma realidade que era imperceptível. Por isso que eu sou apaixonada pela educação, professora. Eu digo que só a educação liberta. A educação, como diz Paulo Freire, é libertadora. Então, assim, a gente, não importa a idade que tenha, sempre a gente tem que se propor a se educar, a conhecer, a mudar a nossa linguagem, a nossa forma de falar. A gente sempre vai errar, mas tem que tentar sempre se corrigir. Muito obrigada. Obrigada, Giovana, pelas suas palavras.
Eu vou aqui ler, assim, rapidinho, o currículo da nossa convidada. Professora Rosana é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso, em 2000. Tem especialização em Relações Raciais e Educação na Sociedade Brasileira pela Universidade Federal, Educação Infantil e o Fazer Pedagógico nas séries iniciais do ensino fundamental pela AVEC. É mestra em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso, título defendido em 2014, é professora da SEDUC e Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande, atua como professora formadora e é conselheira do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, SIMPIR, de Várzea Grande. É também conselheira do Conselho Municipal de Educação e do Conselho Municipal da cidade, CONCIDADE. É membro do Instituto de Mulheres Negras, IMUNE, autora dos livros Histórias das Histórias de Várzea Grande, Cidade da Gente, com parcerias com outras instituições e outros autores. E também do livro, que é esse livro aqui, Educação das Relações Étnico-Raciais, Paradigmas e Desafios. Ela também participou da redação do documento de referência curricular para Mato Grosso. Tem especial interesse em temas relacionados a relações étnico-raciais e educação na sociedade brasileira, formação de professores e gestão escolar, educação de jovens e adultos, e religião e religiosidade. Eu quero, antes de passar a palavra para a professora Rosana, agradecer muitíssimo pela presença dela aqui, e eu vou ler um trechinho da introdução do livro dela, que me tocou demais, e esse trecho foi o mesmo que eu li na abertura da conferência de promoção da igualdade racial aqui em Várzea Grande. A discriminação vivenciada e observada, em especial, através dos olhares das professoras, que não veem na criança negra futuro próspero, fez com que cada conquista minha fosse alcançada pela superação de estereótipo, preconceito e discriminação. Busquei, então, compreender as estruturas sociais em que se pautavam, como são construídos os discursos racistas e por que eles perduram. Indaguei também por que, na escola, nunca ganhei um abraço da professora, mas apenas apelidos cruéis. E mais, por que tinha vergonha de mim mesma. Esse é um trecho da introdução do livro da Rosana que me fez ter empatia pela dor da mulher negra. Então, daqui para frente, em vez de sororidade, é dororidade. Rosana, seja bem-vinda. Obrigada. A palavra é sua. Obrigada. É um prazer estar aqui. Esse texto, essa parte que você lê, é uma parte assim, muito sensível que eu coloquei no livro e sempre me toca. Obrigada pelas palavras aí, Tânia, pela apresentação. E quero agradecer à Defensoria Pública, né? Aqui está a doutora Giovana, quem mais? Doutora Rosana Leite, você, né, Tânia? E os demais aqui presentes que estão nos prestigiando nesse diálogo que eu acho que é muito riquíssimo. Esse livro, ele nasceu dessas dores, aqui, dessas dores que eu senti enquanto criança. Enquanto a doutora Giovana era elogiada pela sua característica, né, e dita que não era uma pessoa que compunha
as pessoas de Mato Grosso, de Cuiabá, eu era muito bem caracterizada, aquela pessoa que negra, da periferia, e que não teria possibilidade de ter sucesso escolar, de ter sucesso profissional, né? E essas dores eu senti, eu, meu irmão e toda a minha família, durante todo o percurso. Foi duro e ainda é um desafio, no dia a dia, vencer, né, os mecanismos do racismo que está presente no dia a dia. E aí, neste livro, eu vou apresentá-lo dentro do currículo escolar, como é que ele se apresenta, lembrando que a escola não produz racismo, mas ela reproduz, ao tempo que ela também pode combater, e ela pode criar esses mecanismos. E a legislação, ela vem justamente para fazer essa política de valorização, de ação afirmativa quanto aos conhecimentos e produções da cultura afro-brasileira. Bom, esse livro ele é produzido graças à Lei Aldir Blanc, né, que está aqui, que é uma política que o Estado implantou e a Secretaria de Cultura fez o edital, eu participei e pude, né, trazer essa experiência tão rica dentro de uma... Eu produzi essa experiência a partir também das cedências, das vivências da escola de Cuiabá. Então, dá licença, só um pouquinho. Esse livro ele vem trazer como objetivo compreender, né, os motivos que faziam com que essas professoras tivessem interesse em implementar boas experiências em educação para as relações étnico-raciais no ambiente escolar, já que falar da cultura negra é um aspecto que incomoda, que vai trazer desafeto, vai trazer conflitos da escola. Então, por conta disso, muitos, né, escolhem não implementar boas práticas em educação para as relações étnico-raciais. Mas essa escola de Cuiabá tinha essa prática. Inclusive, a própria Secretaria de Cuiabá a apontou como uma das referências no município. Ela participava do CEMEDU, que é um seminário de educação que ocorre dentro da Universidade Federal. Ela estava ligada ao movimento, à linha de movimentos sociais, e ao NEP, que é um núcleo que faz justamente o estudo para entender as relações étnico-raciais, em que a professora Maria Lúcia já fez, já participou como coordenadora, e hoje a professora Cândida é a coordenadora do NEP. Então, essa escola era uma escola de referência, e eu escolhi para entender quais eram os mecanismos que faziam com que essa escola, né, conseguisse desenvolver essa prática. E, no primeiro capítulo, eu apresento quais eram os caminhos que eu tomei, né, metodologicamente, para poder fazer uma pesquisa com rigor, né, trazendo todos os elementos pertinentes e que rompesse com os paradigmas. Quais eram esses paradigmas que a escola estava rompendo e que nós precisamos, no nosso dia a dia, romper? É essa educação para as relações étnico-raciais. Essa educação, por que educação, não reeducação? Porque nós ainda não fomos educados. Então, a gente precisa ser educado, né, para compreender e vencer esses conflitos providos das questões étnicas, né, pelas questões da cor, isonomia, né, de cada um a partir da raça. E aqui eu uso, neste livro, o termo raça, sociologicamente, já que a gente sabe que biologicamente raça não existe, mas sociologicamente o termo está aí no senso comum, então é necessário trazê-lo para as discussões. E aí, nesse primeiro capítulo, eu trago toda a metodologia que eu utilizei para poder escrever. No prefácio, eu tive a honra, né, de ter a professora Cândida para trazer as suas palavras, né, para fortalecer a escrita, para fortalecer o trabalho, e ela foi minha orientadora, foi um privilégio, né, vamos dizer, que
Ela é uma das professoras negras, únicas professora negra da universidade, está lá. No Instituto ainda é a única, não tem uma outra. Estão entrando professores negros, mas ela é a única mulher ainda. Que garra, que força ela tem lá. Então, o livro foi dividido em 3 capítulos. No primeiro capítulo fala da metodologia, no segundo capítulo ela vai falar da educação para as relações étnico-raciais, e aí eu vou fazer uma discussão de quais são as leis que dão suporte para uma política curricular. Então, esse livro ele vem trazendo para o currículo, né, apontando quais são os mecanismos que o currículo tem utilizado para implantar essa educação que vem valorizar a população negra, esse saber negro. Por quê? Há um tempo atrás, no currículo, não havia a presença de personagens, de uma literatura que fosse favorecer. Então, nesse livro, nessa pesquisa, eu encontro tudo isso lá na escola. Os professores buscavam, né, através dos livros, da literatura, trabalhar isso lá na escola. Mas, nesse segundo capítulo, eu venho trazer as discussões sobre políticas educacionais. Quais são essas políticas educacionais que amparavam esse trabalho na escola, esse trabalho na Secretaria de Educação de Cuiabá? E aí vem citando, né, lá no livro o decreto 4.022, que é o Programa Nacional de Ações Afirmativas. Esse programa ele tem o interesse de intervir, né, publicamente, e implementar medidas no sentido de preparar e estimular a ampliação de determinados grupos socialmente discriminados, né? Em especial as mulheres, né? As pessoas portadoras de necessidades especiais e afrodescendentes. Então, o que vocês hoje trazem como política de cotas dentro da Defensoria, isso já está previsto lá no decreto 4.228 de 2002. Né? E aí, vocês, olha só quanto tempo já se passou para trazer isso nessa implementação. E aí, pois é, né? E aí, o livro também traz isso, dizendo que a escola também se ampara nessa lei para poder colocar essa política curricular. Dentro do livro, eu faço 2 diferenciações de políticas públicas. A política universal, que ela é posta para indistintamente atender toda a população brasileira, e que o princípio dela é a meritocracia. Né? Mas a gente tem visto, e os dados mostrados, que essa política não dá conta de atender essa diversidade, né? Essa diferença que existe entre negros e brancos. E aí você vê os dados, você vê que os negros estão numa defasagem muito grande com relação aos brancos, se você olhar na educação. Né? 38%, por exemplo, de jovens terminam o ensino médio. E quem são esses jovens que, na maioria, terminam o ensino médio? A população negra, a população branca, desculpa. Então, há uma defasagem muito grande. Então, é preciso pensar políticas focais. E aí o livro apresenta quais são essas ações, né, de políticas focais que ele pode atrelar, né, como ações que vão dar sustentação às práticas dos professores na escola. E aí, lá no quadro, na página 47, eu trago uma diferenciação de quais são as políticas, né, que pode ser implementada a partir do fenômeno do racismo. Aí ele traz lá, o que é o racismo? O racismo é quando é quando o ambiente, o espaço possibilita um olhar, né, a partir de uma ideologia. Essa ideologia vai hierarquizar os grupos de acordo, né, com a etnia. Então, brancos e negros têm uma hierarquia, e se você olha nas relações sociais, você vai observar isso. Por exemplo, quando chamam um jogador lá de negro, de macaco,
Isso é o racismo estabelecido nas nossas relações sociais. Isso é racismo. E qual outro fenômeno é gerado a partir do racismo? O preconceito racial. O preconceito racial ele está no campo das ideias. Então, quando a gente tem uma ideia e olha para a pessoa e tem uma ideia já preconcebida daquela pessoa a partir de uma ideologia étnica, eu estou tendo preconceito racial. Quais são as políticas que o governo pode pensar a partir desses dois princípios aí do racismo? Pode pensar em criar, por exemplo, o Conselho da Promoção da Igualdade Racial, e que aqui traz no livro que são políticas, né, curriculares e que vão combater o racismo e o preconceito racial. Então, lá no livro aponta a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, a Secretaria Especial de Educação e Diversidade, o Conselho de Promoção da Igualdade Racial, o Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial. Todos essas instituições foram criadas para combater o racismo e o preconceito racial. Outro fenômeno do racismo que a gente percebe nas nossas relações é a discriminação racial direta. É quando essa ideia, né, de uma hierarquia étnica sai do nosso campo das ideias e vai para a nossa prática, para a nossa ação. Isso é o racismo direto, quando você prejudica, né, explicitamente certa pessoa ou um grupo de acessar determinado setor. Quando uma escola, por exemplo, não permite que essa criança seja matriculada por conta da sua etnia, é discriminação racial direta. Quando uma pessoa não pode entrar dentro de um estádio de futebol, não pode entrar no mercado, não pode entrar num recinto, por conta da sua etnia, isso é discriminação racial direta. E quais são os mecanismos que o Estado pode utilizar para combater esse tipo de discriminação? Criação de leis, por exemplo, a Lei 7.716, que é a lei do CAO, né, de Carlos Alberto Oliveira, ele cria essa lei de que todo tipo de discriminação racial ela tem uma penalidade. Então, você pode ser julgado e ter uma penalidade por conta desse racismo. E aí a gente precisa muito de que a Defensoria Pública, de que os advogados, de que os promotores tenham compreensão do que seja esse fenômeno do racismo e possa, de fato, efetivar, né, essa discriminação que ocorre não só no espaço escolar, mas em toda a sociedade. E outro tipo de discriminação que aqui aparece é a discriminação racial indireta. Essa discriminação racial indireta, ela está aqui, ó. É um comportamento que prejudica de forma dissimulada certa pessoa ou grupo em decorrência de sua cor, né? E isso está manifestada nas práticas da administração públicas, né? Das instituições. Então, quais são as políticas que eu posso criar para intervir? A política de ação afirmativa. E aí, justamente, a Lei 10.639, que é a lei que a escola, né, utiliza, se baseia, e que ela altera a LDB, dizendo que é necessário ter no currículo a inclusão de conteúdos que fala da história da África, que fala sobre conteúdos, né, produzidos pelos negros, né, a cultura negra, a cultura popular. Então, essa lei ela é também tida como uma ação afirmativa. A Lei 11.645, que institui também trabalhar nas escolas os conteúdos referentes à população indígena. Quando se cria o Brasil Quilombola, que vai olhar a população quilombola, criar política de cotas para que os quilombolas frequentem a universidade. Quando se cria o programa, né, de bolsa de iniciação científica, bolsa do FIES, do ProUni,
Esses são tipos de ação afirmativa, né, que vai combater a discriminação que está posta dentro das instituições e que a gente não consegue perceber tão diretamente. Então, no livro, ele traz um quadro que vai trabalhar os fenômenos do racismo e propõe quais são os tipos de de políticas públicas você pode trabalhar. E aí aparece a política de repressão, de afirmação e de persuasão ou valorizativa. Bom, nesse capítulo também eu vou trazer, né, a discussão da resolução 1 e o parecer 01 de 2004 e a resolução 03, que vão dar vida à Lei 10.639, né, como política curricular, né, do Brasil, né, e ela vai dizer assim, que não é só instituir a legislação, é preciso criar condições físicas, humanas, ter investimento, porque implementar políticas de combate ao racismo é um ato político, é uma escolha, né? Então, Rosana, você tem mais 4 minutos. Tá bom. Ele faz toda uma revisão, né, nesse segundo capítulo e vem para o terceiro capítulo, que apresenta quais são os elementos, né? Quais foram, como é que a escola construiu o seu arcabouço teórico e prático para efetivar uma prática antirracista. E aí é interessante, porque ele também vem apresentando quais são os quadros, porque não foi um trabalho pontual só de um ano, é um trabalho que vai de ano em ano e que vai se estabelecendo uma prática consolidada nesse espaço. E aí, apesar de toda uma dificuldade que a escola encontra, ela consegue superar todos esses pontos negativos, né? E aí ela vai pensar quais são as motivações que vão fazer com que a gente se una e quais são as motivações que levaram as professoras a pensarem nessa política. E aí a formação é o primeiro elemento forte na escola, né, e que vai fazer com que eles possam pensar o PPP da escola, o projeto de trabalho, eles vão pensar quais são os caminhos que devem traçar para que esse trabalho seja consolidado. E aí eles têm alguns materiais que são políticas públicas, que é um arcabouço que eles vão utilizar, que é o projeto Acordo da Cultura. Na época, tinha o Brasil Abraça a África dentro da Secretaria do município de Cuiabá, que era uma política que dava o fortalecimento às escolas, né? E aí a escola se vê como um fomento para que isso acontecesse. E, de fato, isso acontece, né? E aí, o que eu chego a concluir nesse trabalho? De que é necessário políticas focais, né, dentro do espaço curricular, como aconteceu, assim como pode acontecer em qualquer outro espaço, né? E que é necessário esse incentivo dos poderes públicos, é necessário que outras instituições também façam o acompanhamento desse trabalho para que a escola se sinta estimulada, que ela possa ter abertura em seminários, né, congressos, para que ela possa apresentar esse trabalho e se ver representada, né? E os alunos foram assim o máximo nesse trabalho, que eles tinham apresentações, né, dessa produção cultural, não só artística, mas produção cultural acadêmica dentro da sala de aula. Os alunos pesquisavam desde a educação infantil até o terceiro ano, que acontecia lá, né, que era o SEBAC. Mas foi um trabalho que me deu a satisfação e eu pude encontrar, né, de fato, no campo educacional, caminhos de que é possível implementar essa política curricular que vai fortalecer
o aluno, vai fortalecer a família, porque quando a família, a mãe está fortalecida e se vê valorizada através do seu filho, ela também se sente mais fortalecida, né? Para poder produzir o seu trabalho, ter uma segurança de ir para o trabalho e saber que seu aluno, seu filho está na escola fazendo um trabalho de excelência. Mas todo esse trabalho foi resultado da ajuda dos professores da escola que puderam abrir, né, todo as suas vivências, suas aprendizagens, para que eu pudesse, naquele momento, compilar e produzir essa dissertação. Esse livro que agora, né, ele está aqui, pronto para ser consumido. E é isso, aí tem toda uma biografia que vai dar o suporte teórico nessas discussões. Parabéns, Rosana, muito obrigada pela sua fala. Mais uma vez aqui eu vou mostrar o livro da professora Rosana, tá? Para quem quiser adquirir. Vamos fazer o requerimento para a Defensoria poder nos presentear com ele, né? Agora, eu quero passar a palavra para a nossa querida Janaína Ozaki. Janaína é defensora pública do Estado, membro do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Olha que eu nem sabia que nós tínhamos representante no Conselho Estadual. Membro da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da ANADEP. A ANADEP, para vocês que não sabem, é a Associação Nacional de Defensores Públicos, tá? A Janaína não é pouca coisa não, tá? E ela é uma pessoa muito querida, autora, junto com a doutora Giovana, da proposta de resolução para as cotas. Janaína, você tem aí 15 minutos para sua fala. Muito obrigada, né? Um bom dia, né? Inicialmente a todas e ao nosso querido Gabriel, né? Que está aqui conosco. Me sinto muito honrada, né? Pelo convite, por fazer parte, né? Desse evento. E já fica aqui uma crítica de início. Estamos eu, Giovana, Rosana, Osanir e Tânia. Temos duas queridas, Érica e Valquíria, da Defensoria Pública. Queremos uma defensoria antirracista? Aonde estão os nossos defensores? Né? Então, assim, realmente efetivar, né, todas essas questões de promoção de igualdade étnico-racial é muito complicado, muito difícil, em todos os lugares. E um lugar que visa ser, ou diz ser, o lugar democrático, o lugar do povo, o lugar que representa o povo é preto. E nós não temos defensores que efetivamente se engajem nessa luta aqui no Mato Grosso, pelo que eu estou vendo, né? Temos algumas, nós, mulheres, estamos aqui, né? Então, é uma luta difícil e, às vezes, muitas vezes, solitária, né? Acaba sendo, e principalmente de nós, mulheres. Eu percebo bastante isso. Inclusive, nos lugares onde eu estive, representando a Defensoria Pública, a gente vê que é um locus das mulheres negras, né? Mas, de toda forma, a gente luta, vamos continuar na nossa luta para que mais pessoas e mais colegas se interessem, né, por esse tema e se interessem por efetivar essas políticas de inclusão, né? Então, agora, já entrando após a crítica que eu me fez, eu achei que fosse necessário e relevante aqui deixar registrado isso, né, em primeiro lugar,
vamos entrar na discussão, né, que foi proposta com a fala da professora Rosana. Professora, a minha família praticamente inteira, eu sou curitibana, só que minha família materna é mato-grossense. Todas as minhas tias são professoras negras, né? Foram professoras do Estado, e eu conheço bem a luta, né? É difícil, bem difícil. E quando eu li, também tive acesso à sua dissertação de mestrado. Imagino que o seu livro seja tão maravilhoso quanto. Aprendi muito lendo a sua dissertação. Já quero o livro e quero para dar para outros colegas que também estão na luta. Eu lembrei que eu já tinha lido algo parecido, não, mas algo na temática. Daí achei que é no livro. Nesse livro aqui, acho que não aparece direito, é Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, da Sueli Carneiro, que é uma coletânea, né, de publicações de artigos dela que foram publicados ao longo dos anos. E o título desse artigo é Racismo na Educação Infantil, que observa essa relação, né? Professor-aluno, aluno-professor e aluno-aluno. Teve como base um livro, Do Direito do Lar ao Silêncio Escolar, Racismo, Discriminação e Preconceito na Educação Infantil, da professora Eliane Cavaleiro. Né? Muito interessante, né, esse artigo, que casa com a sua dissertação e provavelmente casa com o seu livro, né? E daí me veio um outro livro que eu li, que é O Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, em que ele fala que as instituições são racistas, e colocamos aqui a escola também, porque a sociedade é racista. E como a gente quebra isso? Na escola, né? Na escola a gente quebra isso. E precisou de uma lei, né? Que foi essa lei 10.639, para dizer o óbvio. Nós viemos da onde? Né? Nós não viemos unicamente da Europa, desse nosso pensamento, dessa nossa escola totalmente eurocêntrica, em que aprendemos todos os países da Europa, sabemos decoramos, né, as capitais, decoramos a história como uma obrigação curricular, né? E não sabemos nada da África. Sabemos que os nossos antepassados vieram de África, da diáspora, né, africana. Sabemos que houveram guerras ali, né? Guerras tribais que também propiciaram essa vinda ou essa diáspora africana. O que mais sabemos na escola? Não muito mais que isso, né? Se esgota ali. Nesse ponto, eu gostaria de colocar a questão do lugar de fala, né, da Djamila, naquele livro dela, em que ela diz que a narrativa de algo, ela vai de acordo com aquela pessoa que está falando. Se só temos narrativas eurocêntricas, como nós vamos conhecer a África? Como nós vamos conhecer os nossos indígenas? A partir de qual visão? Não da visão africana, não da visão indígena. Por isso que nós não conhecemos, nós conhecemos na escola aquilo que contam para a gente. E que vem dessa visão eurocêntrica, visão eurocentrada, que vê o negro
como escravo, que vê o indígena a partir do momento em que os brancos aqui chegaram. Então, não há uma profundidade, não há um verdadeiro conhecimento, não há uma narrativa dos negros. Qual é a história dos negros no Brasil? Qual é a história dos indígenas que sempre estiveram aqui? Né? Nós não temos essa história. Então, essa lei 10.639 é dizer o óbvio. E eu achei super interessante essa questão do plano, né? Como colocar esse plano? Como fazer com que isso aconteça? Como fazer com que a visão efetivamente negra, verdadeiramente indígena, chegue até nós, né? E aí, eu gostaria de informar uma notícia que eu tive agora pela manhã da Defensoria Pública da Bahia. Hoje saiu no Diário Oficial o selo Escola Antirracista pela Defensoria Pública da Bahia, para aquelas escolas públicas e particulares que fizerem efetivar verdadeiramente essa Lei 10.639. Agora, fiquei sabendo agora, estou dando a notícia para vocês em primeira mão, né, que diz tudo com o nosso encontro, né, com a nossa conversa de hoje. E para finalizar, que na verdade eu acho que eu trouxe mais do que um discurso, mas sim dúvidas, inquietações, né? Eu conheci num encontro que nós tivemos agora no começo do ano, até dessa comissão da ANADEP, da Associação Nacional, uma poetisa negra chamada Luciene Nascimento. E ela fala assim: eu ouvi recentemente que sou da geração tombamento, preta, pobre, consciente, que carrega esteticamente a cura para o próprio tormento. Meu tormento não nasceu comigo. Me lembro de senti-lo bem no colégio, de que os meninos me revelarem que amor próprio era privilégio. Meu amor próprio foi construído. Demorei, mas aprendi e aos 18 concluído, meu padrão não é daqui. Daí vamos mais para um pedaço mais à frente desse mesmo poema. Mulher tem que ser inteligente, mulher preta muito mais. Mas a gente abre o livro de história e nada ali satisfaz. Não tem nenhum livro que diz que para uma preta estudar feminismo pode ser uma tarefa infeliz. Enquanto as brancas lutavam sem medo pelo direito de trabalhar por elas, nossas bisas acordavam cedo e passavam as roupas delas, cozinhavam as comidas delas, lustravam os móveis delas e cuidavam das crianças delas. No feminismo acadêmico, um mar de onde me levou, a sufragista veio firme, mas a minha avó não votou. E até hoje eu me confundo, tentando entender a treta. Não votou porque era mulher ou não votou porque era preta? Na academia ou fora dela, que ao menos tenhamos sorte. E mais ao final desse poema, que eu achei genial isso. Retirar a negritude do armário ainda visto como esbulho. E a gente ajunta adversário porque vive com orgulho. O bagulho é louco, e é necessário ser mais louco que o bagulho. Porque vem chegando o dia 20, o dia da consciência de que radical é um militante cansado de ter paciência. Mas a gente tenta, porque na prática o método aperfeiçoa. A gente vem falando, rimando, para ver se não magoa. Mas se vocês ainda estão escutando, é porque a gente não fala à toa. Então, com esses versos, eu encerro a minha fala, né? De novo, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos, Jana. Lindo assim, encerramento seu com esse poema de uma mulher preta, ótimo.
Eu quero agradecer a presença de todas que estão aqui, né, que entraram na nossa sala, Érica Araújo, Mônica, Liliane, né, Liliane é conselheira do Conselho da Mulher, Valquíria, Nailza, Maraísa de novo, e eu vou passar agora a palavra para a nossa querida Rosana fazer o encerramento, está faltando 5 minutos só. Tânia, maravilhosas, né? Todas as três maravilhosas, falas esclarecedoras, mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Posso? Pode, Vamos lá. claro. Eu só quero dar uns finalmente bem rápido, né? Agradecer a oportunidade, o livro fica à disposição para que todos possam conhecer essa experiência exitosa desenvolvida na escola por conta de políticas públicas que existem, que dão esse suporte. Sem essas políticas públicas, infelizmente, não é possível. E lembrando de que ninguém nasce racista, né? Ninguém nasce feminista, ninguém nasce racista. Isso nós aprendemos na sociedade, infelizmente. E a escola é o caminho de fazer esse combate, né? A gente precisa, a partir da Defensoria Pública, ficar acompanhando e fiscalizando realmente essas políticas públicas para que essa escola consiga, de fato, exercer o papel. E dizendo a Janaína que Rui Barbosa queimou toda a documentação referente à população dos nossos ancestrais. Por isso, nós hoje não temos nenhuma referência de quem foram os nossos avós, os nossos bisavós, de que país da África vieram, de que língua, de que etnia pertencíamos. Então, a gente fica nesse limbo, né, sem saber, de fato, de que origem nós somos. E dizer o seguinte: quais são as mulheres negras, só para reflexão, de Várzea Grande que a gente lembra e que fez história, né? Alguém lembra de alguma? Bate na nossa cabeça, dá uma dificuldade, né? Rosana, eu lembro de Rosana Fátima. Mas na atualidade. E aí eu fiz esse exercício de pensar quem são essas mulheres. Eu lembrei de uma, que é a professora Eleusa Maria Souza Santos, que tem o nome de uma escola, né, em sua homenagem. E aí, na atualidade, nós temos professora Cândida, professora Tacília, professora Liliane, né, que está aí na luta, a professora Evanilda, que são mulheres que estão à frente, mas que estão à frente trabalhando na periferia, e esse trabalho é primordial. E não só de mulheres negras, mas também de mulheres brancas, como vocês aqui na Defensoria que estão presentes, para nos fortalecer, porque é um trabalho de irmandades, né? E aí vamos trabalhar junto para que a gente fortaleça o currículo escolar e todas as relações antirracistas que a gente possa conseguir a partir de políticas de ação afirmativas, valorizativa ou de repreensão. Tá? Meu muito obrigada a vocês. E ao Instituto de Mulheres Negras, que está firme e forte no papel da Antonieta. Muito obrigada. Hein? Sim, obrigada, professora Rosana. Queria abrir a palavra para 5 minutinhos para a nossa amiga Gi fazer o seu encerramento. Eu queria agradecer a todas. Eu vou precisar me retirar para entrar numa audiência, mas dizer que é sempre um aprendizado e saber que existem escolas que estão reproduzindo e educando não só os professores, como os alunos, em promover uma melhor igualdade racial, professora Rosana, é de uma grande satisfação. Principalmente saber que elas estão no nosso estado, estão presentes na nossa capital, e a gente tem que tentar fortalecer isso mesmo, como a senhora disse, junto à Secretaria Municipal de Educação, das comarcas em que nós, mulheres defensoras, estamos atuando. Devemos sempre dialogar com as diretoras e professoras de escolas, porque é bem o que a senhora disse, nós nos educamos no feminismo, nas relações antirraciais, né? E também, se não fazemos nada, colaboramos para que essas práticas se perpetuem, né? E a gente deve ser fomentadora de melhorias e não de estagnação ou de retrocesso.
Vou pedir licença para sair. À vontade, obrigada, doutora Giovana. Vou abrir a palavra para a doutora Janaína para fazer suas considerações finais, 5 minutinhos. Bom, depois de tudo que foi dito, né, aqui, tanta coisa para a gente pensar, né? E eu tenho uma proposta aqui para a gente, para nós que estamos aqui, nós todas, de levarmos agora essa ideia da Defensoria Pública da Bahia como um requerimento para o Defensor Público Geral, saindo daqui, desse espaço, né? Nós todas assinando, fazendo essa solicitação de que seja instituído também na Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso um selo escola antirracista. Essa é a minha proposta, essa é a minha manifestação. E agradecer, né, a todas que estão aqui e ao nosso querido Gabriel, que também está nos propiciando esse momento. Nossa, Jana, muito obrigada. Jana, não, doutora Janaína, né? Nós falamos com tanto carinho, mas muito obrigada, professora Rosana, muito obrigada, Giovana. Bom, fazemos parte do GAEDIC, aquela hora eu esqueci da minha amiga Josiane. Como é que pode? Esqueci da Josiane Barros. Somos eu, doutora Tânia, doutora Tatiana Franco, Josiane Barros, Claudinei e Osanir. E aqui queremos agradecer à Escola Superior da Defensoria Pública em nome do doutor Fernando Subia, em nome do doutor Paulo Marquezini, e agradecer a presença de todas. Muito, muito obrigada. É sempre um carinho muito grande, uma felicidade estarmos juntas para tratar de um tema tão sensível e tão importante aos nossos dias, né, professora Rosana? Muito, muito obrigada. Eu convido vocês a lerem o meu artigo de hoje lá na Gazeta, que eu falo justamente do dia de hoje, enfocando nas mulheres negras, nas mulheres pretas, 21 dias e mulheres. Muito, muito obrigada. Tenham um bom dia. Bom dia a todas. Bom dia, até mais.